Querido, eu queria convidar vocês a abrirem comigo a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, verso 11. Peço mesmo ao Espírito Santo que traga toda a reverência a este lugar, que todas as vozes se calem, apenas Deus possa falar conosco. Pelo santo e poderoso nome de Jesus. Diga para o seu irmão, agora não é hora de conversar. Agora é hora de prestar atenção. Fala para o teu irmão, não é hora de entrar no WhatsApp, no Instagram. É hora de você se conectar com a palavra. Somente isso. Irmão, tem muita coisa que rouba a nossa atenção. E uma delas, infelizmente, é o celular. De vez em quando você vê que eu dou uma passada aí, né, no corpo da igreja. Eu vejo pessoas no Instagram. Eu dou uma olhadinha, irmão, eu sou zoiudo. Eu vejo pessoas falando no WhatsApp. Mas isso é terrível, né? Galera do louvor mesmo tem que sempre ministrou aqui, sentou, ouve a palavra. Senão a gente acaba se colocando num lugar onde a gente não precisa da Bíblia, parece. A gente é melhor que as pessoas que estão sentadas ouvindo. E não é, irmãos. A gente só pode falar o que a gente ouve. E não é ouvir com o ouvido natural, é ouvir com o ouvido da fé. Porque o ouvido da fé faz com que a palavra caia no seu coração. Quando a gente ensina o que a gente não vive, o que a gente não sabe, a gente só multiplica ignorância. A gente precisa ter um encontro com a palavra de Deus antes de levar as pessoas para esse lugar. A gente precisa entender que aquilo que Deus quer falar com a igreja, Deus está começando a falar com a gente. Senão é hipocrisia, é farisaísmo. A gente precisa entender que tudo que está sendo pregado aqui, antes de chegar no ouvido das pessoas que estão ouvindo, o primeiro ouvido a ser atingido é o meu. Porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, não é o seu. Vocês estão comigo? Então a gente precisa entrar neste lugar, porque senão a gente não consegue manifestar a glória. Senão tudo que a gente faz é um teatro, é um show. Acabou, irmão. Jesus está voltando. Amém? Colossenses 1, verso 11. Está escrito assim: sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Fala para o teu irmão, perseverança e paciência. Agora veja o detalhe que Paulo está dizendo: não é ter paciência e perseverança de qualquer jeito. É ter paciência e ter perseverança com alegria. Fala assim para o teu irmão: Deus não precisa da tua ajuda. Ele é Deus. Ele requer apenas a sua obediência. Tem muita gente que pensa que vai ajudar Deus. Quando a gente pensa em ajudar Deus, a gente só atrapalha, irmão. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa da nossa obediência. Vocês estão aqui comigo? Vai ser uma manhã diferente. Que o Espírito Santo te leve a este lugar de encontro com Cristo. E eu vou dizer algo aqui, olha aqui para mim, todos vocês. É mais fácil vocês olhar para mim do que olhar para todos vocês. Eu quero dizer que mesmo a gente que está servindo às vezes o altar, mesmo a gente que está pregando, escuta bem, com toda a humildade do meu coração, às vezes a gente precisa fazer sim a oração de confissão e entregar a vida para Jesus de verdade. Porque às vezes a gente, mesmo vivendo toda essa realidade de altar, a gente está vivendo como desviado. Você sabia que quando você não acredita na palavra de Deus como deveria acreditar, torna-se um pecado? Na verdade não é nem pecado, torna-se transgressão. E aí, se a coisa não for tratada, torna-se iniquidade. É sério. Às vezes a gente que já está na igreja, a gente está até servindo ministério, a gente precisa se converter mesmo num culto como esse. De verdade, Jesus, eu preciso de verdade entregar minha vida para Ti.
Porque até hoje, Jesus, eu busquei os meus interesses, eu fiz do meu jeito. Eu não estava convertido, e se eu continuar desse jeito, eu não vou para o céu. Escuta bem, é sério. Sério. Possa ser que eu não vá para o céu. Alguém aqui, mesmo servindo no ministério, mesmo sendo pastor, já orou assim para Jesus: Jesus, eu preciso me converter, porque se eu morrer assim, eu estou lascado. Eu não quero morrer assim. Esses dias mesmo eu fiz uma oração a Jesus. Fiz: Jesus, se eu voltar a fazer isso, se eu fizer isso, eu prefiro morrer. A perseverança, escute bem, e a paciência deve ser exercida com alegria. Verso 12: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. No reino da luz. Pois Ele resgatou do domínio das trevas e nos transportou, nos arrebatou, nos tirou a força. No grego é isso que significa: para o reino do seu filho amado. Verso 14: em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você pode aplaudir a santa e poderosa palavra de Deus? Escuta bem, querido, eu vou fazer essa pergunta para você iniciando essa mensagem. Quem aqui tem a plena convicção? Escuta bem, não é uma convicção apenas mental, não é uma fé assentimental, não é uma fé fundamentada no sentimento. Mas quem aqui tem a convicção, presta bem atenção, de que de verdade Deus perdoou todos os teus pecados? Convicção: Deus perdoou todos os meus pecados. Agora, quem vive essa realidade, é sério, gente, porque isso que eu estou te falando para você é a libertação de Deus na nossa vida. Não é apenas ter uma certeza de que Deus perdoou os meus pecados, mas é viver como alguém que de fato foi perdoado por Deus, de verdade. Se tem alguém aqui que possui essa ideia, essa certeza, essa fé, é alguém que pode dizer, se Jesus voltar agora eu subo, se eu morrer agora eu vou para o céu. Porque a única coisa que pode tirar você do céu é o pecado, cujo Deus já perdoou todos eles na cruz do Calvário. Vocês estão aqui comigo? Fala aí para o teu irmão aí, é o tema da mensagem. Fala para ele assim: das trevas à luz, do inferno ao céu. É uma realidade, e você vai entender. Isto é, todos os homens, por melhor que ele seja, irmão, escute bem, todos os homens, por melhor que ele seja, por mais bonzinho que pareça ser, a palavra de Deus nos assegura, escuta bem, em Romanos 3:24, escuta bem: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós precisamos, carecemos do poderoso sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados, pecados esses herdados em Adão, pecado esse que afetou toda a humanidade, seja alguém que esteja nascendo agora ou morrendo agora, foi afetado, está sendo afetado por esse pecado. Pecado adâmico, pecado da concupiscência. O homem, quando ele nasce por conta do pecado adâmico, ele possui uma natureza caída. E aqui entra Romanos 3:24, a justificação pelo sangue, a justificação pela morte de Jesus, a justificação pelo derramamento do sangue na cruz do Calvário. Todos os homens, não tem como o homem aproximar-se de Deus. Há uma frase, um dito, que certa vez Satanás disse isso:
Os pecados que os homens cometem não sou eu que os faço fazer, apenas faço o primeiro pecado. Quando o homem ele cede o primeiro pecado, a natureza caída vai conduzi-lo aos outros pecados. Foi isso exatamente que aconteceu com Adão. Ele é envenenado pelo veneno de Satanás, que é o veneno do orgulho, e a partir desse veneno do orgulho, aonde ele pensa, ele intenta pensar que poderia ser como Deus, que foi o pecado satânico de Lúcifer. A partir dali o homem passa a pecar, ele passa a fazer o mal. Então Paulo chega a dizer, nós vamos ver isso aqui, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Essa reconciliação vem pelo sangue. Esta reconciliação vem pela vida de Jesus, pela morte sacrificial. Esta reconciliação vem pelo derramamento do sangue. Isso anula qualquer pensamento das obras humanas. Vocês já leram as escrituras, sim ou não? Gênesis capítulo 3 fala do pecado adâmico, sim ou não? E quando Adão ele peca, qual é a atitude de Adão? Além de esconder atrás de um monte, foi preparar uma folha que pudesse cobrir a sua. Ou seja, o homem, a partir do primeiro momento que ele peca, o que ele tenta fazer é a justificação humana. Ele tenta se justificar, ele tenta a justiça própria. E não tem como diante de Deus. O muro da inimizade, diz o apóstolo Paulo, ele é derrubado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, diz o autor aos Hebreus, ele é o caminho, ele abre o caminho de acesso diante do trono da graça. O homem por si mesmo não tem como ele se auto-justificar. O homem por si mesmo não tem como ele viver a justiça. O homem por si mesmo não tem como ele resolver esse tipo de problema, a não ser Cristo. Quem está comigo? Essa é uma realidade. Todos receberam o pecado como herança, mas a graça de Jesus foi e é a nossa salvação. Romanos 5 verso 12, presta bem atenção. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, escute bem, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Vou repetir, por melhor que você seja, por mais bonzinho que você seja, ainda assim, eu e você nos tornamos inimigos de Deus pelo pecado. Deus não tem qualquer amizade, qualquer conexão, qualquer vínculo com o pecado. Vocês lembram de um momento em que Jesus estava na cruz do Calvário e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani? Ele faz uma oração e uma declaração, e essa declaração foi a declaração mais dolorosa feita pelo Filho de Deus: Pai, por que me abandonaste? E ele experimenta o abandono do Pai. Escuta bem, em um momento da cruz, em que a terra é tomada pelas trevas, aonde literalmente Jesus ele assume no corpo dele o pecado de toda a humanidade, daqueles que estavam ali, daqueles que vieram antes, daqueles que viriam depois, eu e você. E naquele momento o Pai é obrigado a virar o rosto para o filho, a ficar de costas para o seu filho. Sabe por quê? Porque naquele momento Jesus está assumindo o pecado, meu pecado, o seu pecado. Não há qualquer comunhão entre Deus e o diabo, entre a luz e as trevas, o inferno e o céu. Por isso que eu disse para o Danilo: Danilo, projeta aí para mim, faz aí para mim uma arte que traga um pouco dessa dimensão do céu e do inferno. Eu até pedi para ele colocar aqui, ó, das trevas, inferno, luz, o céu. Ele não conseguiu pôr, porque esse é o tema da mensagem. A nossa mente não pode ficar cauterizada, irmão.
A nossa arrogância não pode nos afastar de uma realidade em Cristo. Um dos maiores pregadores que passou por essa terra, ele afirmava isso em todas as suas mensagens. Billy Graham. Praticamente todas as mensagens ele sempre fazia menção sobre Jesus. A necessidade da igreja entregar a vida para Cristo, se arrepender e viver de verdade o poder do Evangelho, a força do Evangelho. Todos os homens pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Escute, o pecado não existiu por conta da falta ou da existência da lei. O pecado existiu por conta da desobediência de um homem. Mas antes da lei, o pecado já existiu. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. A lei só vem para justamente dizer: olha, aqui está o pecado. E ao mesmo tempo aponta para Cristo como a salvação para as nossas vidas. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, ou sempre, desde o tempo de Adão, desde o momento do Éden até a lei, o pecado reinou. Mas quando a graça se manifesta pelo perdão, não existe mais a força do pecado. Agora entenda algo, irmãos, essa só se torna uma realidade para aqueles que se apegam a Cristo. Escute bem, para aqueles que de verdade têm a coragem de decidir entregar verdadeiramente, completamente a vida a Jesus Cristo. Enquanto eu e você não vivemos essa realidade, o pecado ainda tem força e poder sobre nossa vida. Verso 14: todavia a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante. Escuta bem, mesmo aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Verso 15: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, Adão. Mas a graça de Deus, diga para o seu irmão, a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só também, Jesus Cristo. Se o pecado e a morte reinou pela desobediência de Adão, a graça e a vida está superabundando por meio de Jesus Cristo. Escuta bem o que eu estou dizendo para você. É hora de você decidir, não temos mais desculpa. Não dá mais, ou você crê em Jesus Cristo, entrega a tua vida para Ele, entrega a sua finança para Ele, entrega tudo para Ele, entrega as suas preocupações para Ele, entrega os seus medos para Ele, ou você não vive a realidade da salvação. Ou você não vai desfrutar de uma realidade do céu. Irmãos, escuta bem, parece bobeira, parece que isso não vai implicar nada na nossa vida, mas escuta, se você morre dentro de uma realidade dessa, você corre o risco de perder o céu. É sério. Nós não podemos desconsiderar a palavra de Deus, nós não podemos ignorar a voz do Espírito Santo. Está na hora de nós amadurecermos. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Escuta, não é para todos, para muitos. Porque não são todos que vão ter a coragem. Escuta bem, vai ter a coragem nesta manhã aqui. Mesmo quem já fala que é crente há tantos anos, que já aceitou Jesus Cristo, mas que ainda não vive uma vida de palavra. Começando por mim, essa graça acaba não se manifestando, essa dádiva acaba não se manifestando. Por isso a gente olha
nos líderes, a gente olha nos ministros do evangelho, a gente olha nos servos de Deus, entre aspas, fecha aspas, o ar de cansaço, o ar de sobrecarregado, a decepção. Pessoas que chegam na igreja servindo a Deus há tantos anos, falam assim: eu não quero me envolver com mais nada. A pessoa está sangrando, a pessoa está ferida, ela parou no sofrimento, ela parou no passado, e ela não entende que ainda que eu e você possamos estar sangrando, possamos ser feridos no meio da batalha, Deus vai usar da nossa dor e da nossa ferida para curar outras pessoas. Mas aí a gente escolhe viver do nosso jeito. Não faz sentido você querer ter o título que nunca foi título, de liderança, de líder, disso ou daquilo, se você não vive como tal. Eu posso dizer uma coisa para vocês: não existe ex-pastor, irmão. Uma vez que você é ungido, você é para sempre ungido. Se você morre e chega no inferno, você não vai chegar como a Dona Maria, você vai chegar como a Pastora Maria. É assim que os demônios vão te receber. Agora, se formos falar de título, também não é sobre isso. Mas o maior que você carrega não é pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre. É o fato de você ter sido recebido pelo Pai em Jesus Cristo e se tornado filho de Deus. Não tem nada maior, não tem nada mais importante do que esse, aspa, títulos, fecha. Quantos estão aqui comigo? Fala para o teu irmão: você vai viver um avivamento nessa manhã, se você ficar atento pela palavra, pela Bíblia. Porque todo avivamento sem Bíblia não é avivamento, é entretenimento. Show não muda a vida de ninguém, mas a palavra muda a vida das pessoas. Choro é folha, Deus não quer folha, Deus quer frutos. Já dizia Agostinho, teólogo do século IV. Deus, ele não se emotiva por choro. Mas quando Deus vê alguém tomando uma decisão, escuta bem essa palavra, decisão, e falando assim: eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho para Jesus Cristo, verdadeiramente, já era, meu irmão. O céu faz festa. Talvez hoje alguém aqui precisa de fato entregar a vida para Cristo. Talvez alguém aqui nessa manhã de verdade precise entregar a vida para Jesus, assumir Jesus em sua vida, assumir Jesus na sua identidade, assumir Jesus no seu coração de verdade, de verdade. Não vai mentir mais, não vai mentir mais, não vai mentir mais. Filho de Deus não mente. Quem mente fala do que é do diabo, pois o diabo é o pai da mentira. E tudo isso implica uma única realidade: céu e inferno. Céu e inferno, céu e inferno. Pastor, que culto é esse? Que é? Aqui nós priorizamos Cristo. Nós somos uma igreja cristocêntrica, porque acreditamos que só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus batiza com o Espírito Santo, só Jesus vai voltar para te buscar. Nossa, você não crê nisso? Porque se Ele não vier te buscar, é outro que vai vir. Só Jesus vai te buscar. Quantos querem ver a igreja subir? Levante as mãos. Não, você não entendeu. Quantos querem ver a igreja subir? Levante as mãos. Agora, quantos querem subir com Jesus? Porque quem vai ficar para ver não vai subir, irmão. Você ficou para ver, já era. Você vai subir. Fala para o teu irmão: você vai subir. Irmão, parece que o que eu estou falando é o óbvio, mas você precisa crer no perdão dos pecados. Você precisa crer na obra do Calvário. Você precisa crer, você precisa viver essa realidade em sua vida. Porque daí a condenação não vai fazer mais parte da sua vida, não fará mais parte do seu ministério, não fará mais parte da realidade da sua casa.
A sua casa viverá em paz. Escuta bem, eu quero declarar: a sua casa vai ser o lugar, o ambiente do favor de Deus. A sua casa vai ser o ambiente da glória. A sua casa vai ser o Éden. Você vai ser a pessoa que vai sair de casa para o trabalho ou para qualquer outra coisa e não vai ver a hora de voltar para estar com a sua mulher, para estar com seus filhos, porque a tua casa é o lugar do Éden, é o lugar da glória, é o lugar do descanso. Você não vai ser aquela pessoa que vai entrar em casa e não vê a hora de sair, porque parece que na sua casa você não tem paz. Fala para o teu irmão: eu profetizo. Fala para ele: eu profetizo que a sua casa vai ser um dos lugares em que você mais vai desejar estar. Por que você está falando isso, Wagner? Porque o Espírito Santo está falando para mim que tem pessoas que não têm prazer de estar dentro de casa. Se for para mim, eu estou pregando. Romanos 5,18 diz assim: consequentemente, assim como uma transgressão resultou na condenação de todos os homens, escuta bem, todos os homens, assim também um só ato de justiça, resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. A todos os homens. A todos os homens. Verso 19: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, está falando de mim, de você também, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Uau. A realidade da vida ou da morte, da saúde ou da doença, luz e trevas, céu e inferno, escute bem, está em uma única, exclusiva decisão. Cara, que coisa louca. Adão decidiu, perdeu a glória. Adão decidiu errado, perdeu o céu. Adão decidiu errado, perdeu a comunhão. Adão decidiu errado, foi posto para fora do Éden. Adão decidiu errado e culminou em tudo isso que nós estamos vendo. Mas pela decisão de um homem, Jesus, o céu é devolvido, a comunhão é restaurada, a vida passa a governar sobre a morte, porque ele venceu a morte ressuscitando no terceiro dia. Quantos vocês estão comigo? Eu não sei se você está entendendo, irmão. A sua arrogância, talvez o orgulho da gente não deixa a gente chegar perto de Deus. A Bíblia diz isso. Mas o que eu estou dizendo para você, cara, é que uma decisão, escolha uma decisão. É uma decisão, você entende? Meu Deus, isso é lindo. É uma decisão, não fala sobre as suas obras, não fala sobre dar cesta básica, isso faz parte, mas não tem a ver com a salvação. Não fala de fazer a campanha do panetone, não é isso que vai te pôr no céu, não é isso que vai te colocar num lugar melhor, sabe? Não é o fato de você abençoar alguém, de você presentear alguém, ofertar na vida de alguém, não é o fato de você dizimar ou ofertar, não é sobre isso. A sua salvação não tem nada a ver com isso. Quem é salvo e cumpre essas coisas, mas isso não te salva. Quem te salva é Jesus. Quem te salva é Cristo, é a obra dele, é o que ele fez, não é o que você venha fazer, meu irmão. Não é o que você venha fazer de bom, de certo, não é sobre isso. É uma decisão, fala para o teu irmão, uma decisão. Ela pode te colocar no céu e ela pode te colocar no inferno, é uma decisão. Isso anula completamente a caridade que eu faço? Não. A questão é que quando eu sou salvo, eu me torno caridoso. Mas eu não faço a caridade crendo que isso vai me dar ponto para poder entrar no céu. Eu não faço caridade achando que isso vai fazer com que eu possa ganhar alguma coisa, alguma benevolência com Deus. Não, a minha benevolência, o meu favor está sobre Cristo, está sobre a sua morte, está sobre a sua ressurreição, está sobre a sua ascensão, está sobre o que Ele fez, a sua morte vicária, a sua morte expiatória. É sobre isso, é sobre o sangue do Cordeiro de Deus. Josué capítulo 24, 15.
Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, Ele está dizendo a Israel, escolham hoje. Fala para o teu irmão, é hoje. Diga para o teu irmão, é agora. Uau. Escolham hoje a quem irão servir. Escolha hoje quem irão servir. Escolha hoje a quem irão servir. Escolha hoje a quem irá servir. Fala para o teu irmão, escolha agora a quem você vai servir. Pastor, eu já sirvo Jesus, sou batizado, venho de vez em quando no culto. Você pode fazer isso e não ser salvo, e não está servindo verdadeiramente a Deus. Eu posso subir nesse altar e estar servindo o meu ego. E você quer ver quando eu analiso isso na minha vida? Quando eu só me preocupo com resultados, com os aplausos, os elogios. Você quer ver se eu estou servindo a Jesus, se eu subo nesse altar por dinheiro ou pelo amor de Deus, por amor às vidas? Você quer saber se eu estou servindo a Deus, se eu subo nesse altar por amor a Jesus Cristo, ou se eu subo por conta do meu ego? Pastor, não tinha uma outra mensagem? Não, foi essa que Deus me deu. Porque a gente pode estar fazendo tudo o que está fazendo, e se não tiver a motivação correta, a gente pode estar perdendo o céu, mesmo vindo para uma igreja. Vira para o teu irmão e fala assim para ele, porque na igreja você entra de qualquer jeito, mas no céu não. Na igreja qualquer roupa você entra, mas no céu só tem um tipo de vestes que você vai entrar. São as vestes brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Não pode ter mancha. Vocês estão aqui, gente? Fala assim, pastor. Fala, pastor, eu continuo amando você. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem não servir. Se aos deuses, Paulo chama de Deus o próprio ventre, ou seus antepassados. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses que dos amorreus, em cujas terras vocês estão vivendo. Mas eu, olha só, olha o posicionamento de Josué. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E, olha aqui, filho, olha aqui. Esse eu e minha casa serviremos ao Senhor foi uma escolha de Josué ao senhorio de Deus. Não é servir com trabalho, não é sobre isso. Aqui a palavra servir vem de servo. O que Josué está dizendo é: eu me fiz servo daquele que é o meu Senhor, Senhor da minha vida. Não é a família, não é o dinheiro, não é o carro, não é o prazer deste mundo que é momentâneo. Porque o que é uma vida 100, 80 anos perto da eternidade? Nada. Domingo que vem eu prego sobre isso. A brevidade da vida. A tua vida é como uma neblina que tu vê agora e daqui a pouco se dissipa. Você precisa decidir hoje. Escuta, você precisa ter temor agora. Se te desse agora um infarto fulminante, que não tem nem tempo de chamar ninguém, Jesus pegou a sua vida para Ele de volta, seu espírito foi. Agora a questão é a alma, para onde ela vai? Se você é alguém que vive a certeza e a convicção da tua palavra, da palavra de Deus, você é alguém que irá para o céu. Se você é alguém que não duvida do perdão, você é alguém que não duvida do amor, você é alguém que não duvida do propósito, você é alguém que não duvida de Deus, você vai para o céu. Mas se há dúvida no seu coração, pelo amor de Deus, Espírito Santo, vem agora. Porque tu tens o poder de convencer o homem acerca do pecado, julgamento e juízo. É sério, igreja. Não dá para servir a Deus vendo pornografia. Não dá para servir a Deus amando dinheiro. Se você é alguém que serve a Deus, acredita em Deus, você é alguém que teme a Deus,
Isso vai fazer de você um dizimista. Isso vai fazer de você um ofertante sem que o homem pregue para você. Isso vai fazer de você alguém que se dedica à leitura da palavra. Isso é alguém que vai fazer de você alguém que ora. Isso é alguém que vai fazer de você uma pessoa que não queira pecar, alguém que queira andar em santidade, alguém que não quer pecar. Eu falava esses dias na reunião, eu, Marcos, a Andréia e a Kátia, o que mais eu me preocupo hoje é não pecar. O homem pode fazer o resumo que ele quiser da minha vida, mas eu preciso ter uma consciência em paz entre mim e Deus. Que seja a paz o vosso árbitro. Demandou com a sé. A morte não é o fim. Fala para o teu irmão, a morte não é o fim. Billy Graham já dizia, quando você ouviu uma notícia, Billy Graham morreu, ele dizia assim: não acredite, pois eu estou vivendo por toda a eternidade com o meu Senhor. E mandou com a sé. Você não vai morrer. Você só vai viver a primeira morte, que é a do corpo. Mas você continua vivendo com Deus. Porque aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, ainda viver, não vai ter morte para você. Fala para o irmão, não tem morte para você. A vida sobre você. A vida de Deus está sobre você. Agora você precisa decidir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, sim, ele fez uma escolha. Ora, Josué liderou o povo de Israel após a morte de Moisés. Ele era um grande general e agora, no final da sua vida, ele reuniu todo o povo em Siquém. Agora, presta bem atenção, Siquém ficava entre duas montanhas. Siquém, na época da chegada de Jacó, uma cidade em Manassés, localizada em um vale entre o monte Ebal e o monte Gerizim, 50 quilômetros, 34 milhas, ao norte de Jerusalém. Todo o povo de Siquém ficava entre duas montanhas. Uma era a montanha da lei e a outra era uma outra montanha. E entre essas duas montanhas ele reuniu o seu povo, o povo de Deus. Agora, a história de Israel sempre teve altos e baixos. Por algum tempo eles serviram ao Senhor e depois voltaram aos seus velhos hábitos e voltaram aos seus amigos, antigos ídolos. E nesse caso foi Baal. E Josué estava dizendo a eles: vocês precisam fazer uma escolha entre Baal e Deus. Fala para o teu irmão, você precisa fazer uma escolha hoje entre Baal e Deus. E qual será em que você vai votar? Em qual será que você vai decidir? Amados, a procrastinação é um ladrão do tempo. A procrastinação é um ladrão do tempo. A procrastinação é um ladrão do tempo. Nilton, você tem quantos anos? 5. Se te der um infarto fulminante agora, acabou. Então todo o dízimo que você podia dar, você já deu. E agora não tem mais o que dar. Oferta tinha que dar, não dá mais. Tempo de oração que você tinha que fazer, você agora não vai fazer mais. Já parou para pensar nisso? Pessoas que você poderia orar por elas, impor as mãos, curar, você não vai ter mais isso. Acabou, Nilton. O Nilton caiu duro aqui, meu Deus, acabou, já era. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Todo bem, todo mal que eu faço em carne, prestarei conta ao Senhor. Acabou, já era. Pessoas que você poderia amar, pessoas que você poderia servir, pessoas que você poderia, agora não pode mais. O pai, a mãe que você poderia amar, agora não vai amar mais. O marido, a esposa que você poderia dar carinho, agora não vai ter mais. Tem alguém aqui que brigou ontem à noite e dormiu sem fazer amor? Estou falando de casais, porque fora disso é pecado. Se você dormiu e não fez amor, acabou. Se você morrer agora, você não faz mais. Eu vou estar com Deus. Eu não sei se dormiu, obrigado, já reconciliou. Se não reconciliou, você corre o risco de perder o céu. O cigarro que você fumou, a bebida que você bebeu, a droga que você injetou. Está me ouvindo em casa? No final desse culto vai aparecer aqui no telão o telefone da Juliana, que é a líder da consolidação. Se alguém aí reconciliar com Jesus escutando essa pregação, você vai ligar para a Juliana e ela vai orar por você e vai fazer a oração de confissão com você.
O Marcos está me acompanhando de muito perto da igreja. Eu fiz uma pergunta para ele quinta-feira: e aí, você está afim ainda de ser pastor? Porque, gente, não é só subir no púlpito, não. É tanta coisinha, é tanto problema, que tem gente que acha que ser pastor é ganhar dinheiro, ter uma agenda, ter fama e ser cumprimentado. Se você quer ser cumprimentado na rua, vira um vereador, seja prefeito da cidade. Quer fama? Vai lá. Pastor, não é sobre isso. Meu coração até acelerou agora. Não é sobre isso. Eu sei que hoje a realidade da igreja, Lucas, pastores choram quando o seu financeiro é afetado. Eles não choram quando uma ovelha chega e fala: meu casamento está acabando, eu estou saindo da igreja. Às vezes nem sabe que saiu ou não saiu. As pessoas não querem lidar com problema. Não. Ah, o que mais a gente tem? E não é problema da gente. Amados, a procrastinação é o ladrão do tempo. Precisamos decidir de uma vez por todas, agora, hoje. Essa é a decisão. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Sua esposa não pode decidir por você. Você não pode decidir por ela. Ninguém é salvo pela decisão do outro, pela fé do outro. Escute bem. André é casada comigo, eu não vou ser salvo pela fé dela, e nem ela vai me salvar pela fé dela. A fé é individual, a salvação é individual. Todos vocês estão aqui comigo? Por isso, você, marido que está escutando aí, talvez me assistindo, em qualquer lugar que você esteja, talvez você esteja pensando: a minha esposa já vai para a igreja, ela já ora por mim, ela vai para o céu e você vai ficar, meu irmão. A sua decisão ninguém toma por você. Há um provérbio popular que diz assim: um pássaro na mão vale mais do que dois no mato. Agora eles tomaram uma decisão e decidiram independentemente do custo, por causa do que eles acreditavam. E Josué disse: eu estou reunido, minha família, e vamos votar em Deus. Nós vamos decidir por Deus, vamos servir a Deus vivo e verdadeiro. Exteriormente, muitos dos israelitas diziam ser os seguidores de Deus. Meu Deus, alguém se identifica com isso? Às vezes a gente fala: eu sou seguidor de Jesus, mas não estou seguindo nada. Eu sou servo de Cristo, mas não sou servo nada. Eu vou na escala quando eu quero, eu estou quando eu quero, eu faço quando eu quero. Isso não vale para Deus. O Samuel esses dias esteve aqui na igreja tocando. O Samuel estava comigo lá em Itaquá, na Lagoinha de Itaquá. A gente acabou de pisar na igreja e o telefone toca. E o pior de tudo é que a Débora liga no meu telefone: pastor, eu preciso falar urgentemente com o Samuel. Eu falei: meu Deus do céu, não é coisa boa. Passei para o Samuel e a notícia veio: o seu tio faleceu. O tio que levou ele para Jesus, o tio que trouxe ele de volta para os caminhos. Na hora eu disse: você vai querer ir embora? Samuel disse: não, vou ficar. Ele tocou, ele cantou, depois ele estava aqui no culto também. Sabe, é sobre isso. É sobre isso. A Adriana perdeu o marido e ela estava aqui no culto na semana e não deixou de vir para o culto. Dói, às vezes ela chora, é recente, mas é sobre isso. Falar que Jesus é Senhor da nossa vida com a boca é fácil, até qualquer um faz, mas a questão é a vida. A sua decisão era aprovada dia após dia, dia após dia. E você precisa decidir agora. Talvez não haja mais tempo. E você precisa decidir nesse momento. Talvez não haja mais tempo. Talvez não haverá outro culto como esse. Demandorou a sé. Fala para o teu irmão: hoje é o dia da sua eleição. Fala para ele: é o dia da eleição. É o dia da sua decisão. Amados, hoje deve ser também o nosso dia, agora. O dia da nossa decisão, da nossa eleição. Esse dia deve ser registrado a favor de Deus ou contra Deus.
E assim como foi no dia de Josué, escuta bem, amado, você deve decidir essa noite, estou terminando, essa manhã. E as dezenas de pessoas que aqui já passaram, que já saíram do seu lugar, vieram aqui, entregaram a tua vida a Cristo, foram dezenas delas ao longo desses 3 anos. Esta é uma manhã de decisão, esta é uma manhã do sim ou do não. Você deve decidir, pois sua decisão vai afetar você daqui a 10, daqui a 20, 50 ou 100 anos. Porque como você vê, irmão, somente um Deus pode ocupar o trono do seu coração. As escrituras dizem em Deuteronômio 5, 7: não terás outro Deus além de mim. Verso 8: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Verso 9: não te prostrarás diante deles, nem te prestarás cultos, porque eu, o Senhor o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Verso 10: mas trato com bondade até 1000 gerações. A sua decisão vai afetar 1000 gerações. Vou repetir, a sua decisão vai afetar 1000 gerações. Se você decidir por Cristo, a bênção hoje que vai ser liberada sobre você vai alcançar 1000 gerações. O nosso Deus é um Deus ciumento. Hoje temos idolatria de maneira sutis. Nossos atores, nossas atrizes, acadêmicos, muitas vezes até mesmo atletas podem facilmente, sutilmente se tornar nossos deuses. Tem pessoas que vêm no culto porque o time está jogando. Richard Phelps escreveu na revista Time sobre a morte dos superastros do esporte por uso de cocaína. E ele disse que o problema é que os americanos tendem a pensar nos atletas como seres divinos, e às vezes exageramos demais com alguns dos jovens jogadores, e esses jovens às vezes simplesmente não aguentam e acabam se quebrando, porque é preciso ter experiência e maturidade para aceitar tudo que o dinheiro e toda a fama tão repentinamente em uma idade tão jovem oferece. Tem gente aqui que quer ficar rica, tem gente aqui que queria ficar milionário, mas a pergunta que eu te faço: você está pronto para que quando essas coisas cheguem não tire você da presença? Você está pronto para andar com uma Porsche? Eu quero ser que nem um Paulo Vieira. Você está pronto para poder ser que nem um Paulo Vieira? Você tem estrutura para isso? Eu quero ser que nem o pastor André Valadão. Você tem estrutura para isso? De verdade? Quantos pastores que prosperaram e de repente está trocando a sua esposa por uma mais novinha? O cara é feio, mas o cara agora tem uma Porsche. O cara acha que ficou bonito, ele continua sendo feio. O problema é a Porsche. Ninguém está olhando para ele, está olhando para a Porsche. Ninguém quer ele. As mulheres querem a Porsche, mas o cara já se coloca num lugar onde o cara se perde. De verdade, gente. Fala para o teu irmão: tá ruim? Vocês estão tão quietos. Uau. Bem, eu quero acreditar que vocês estão pensando. Paulo ensinou que um cristão é alguém que se voltou para Deus, deixando todos os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Finalizando, 1 Tessalonicenses 1,6: de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia, que estão na cidade de Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, que estão no Aruã, que está em todos os lugares, em todos os... Vocês estão se tornando um modelo. Posso ouvir um amém? Você está se tornando um modelo. Posso ouvir um amém? Você está se tornando um modelo. Aleluia. Você é um modelo. Você está se tornando um modelo. Alguém que está olhando para você fala: eu quero ser que nem ele, porque eu vou para Jesus. Porque se isso não estiver acontecendo, filho, não é olhar para o Samuel e falar assim: eu quero cantar que nem ele. Porque não é sobre o que ele canta, tem que ser sobre o que ele vive. Tudo bem que o Samuel foi eu que ensinei ele a cantar. Eu não sei porque vocês deram risada, pergunta para ele depois. Pois eles mesmos relataram de maneira que vocês não receberam. O problema é que quando eu ensinei ele a cantar, todo o dom foi para ele, eu fiquei sem. Nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro.
e esperar do céu seu filho, a quem ressuscitou dos mortos. A Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus que nos livra da ira que há de vir, aleluia, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Amados, olhando para a pessoa de Josué, fica claro que independentemente do que o povo fizesse, Josué disse: quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ei, irmão, não importa qual a decisão que os seus parentes, seus amigos vão tomar, não importa se você vai ser rejeitado a partir de agora, pelo amor de Deus, só faça uma coisa: decida por Jesus agora, decida por Ele hoje. Mas lá na faculdade, decida por Ele hoje. Lá no trabalho, decida por Ele hoje. E tem que ser agora. Robert Brown exclamou há mais de 100 anos que o negócio da vida é feito de escolha. E temos que fazer algumas dessas escolhas terríveis em nossa vida. Adão teve que fazer uma escolha: ele iria construir seu mundo com Deus e ter paz, justiça no mundo, ou será que ele vai decidir? Então ele decidiu o seu próprio caminho e dar ouvido ao diabo, e desviou o mundo inteiro. O jovem rico veio a Jesus querendo encontrar ajuda espiritual, e Jesus disse a ele: tudo bem, você gostaria de ter a vida eterna? O jovem rico disse: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse a ele: você quer a vida eterna, faça isso, isso e isso. O jovem rico foi embora triste, porque não poderia pagar o preço, e Jesus não quis negociar com ele. Jesus não vai negociar com a gente. Ou é do jeito dele, ou é do jeito dele. Mas cada pessoa que tem que fazer a sua escolha. Qual é a melhor escolha para você agora? Primeiro, precisamos escolher 2 modos de vida. Entre 2 modos, o profeta Jeremias escreveu, Jeremias 21:8: diga a esse povo, assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e da morte. Em que estrada você está? Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Amados, venha a Cristo, Ele dará a você uma nova vida, Ele dará a você uma nova força, Ele dará a você um novo poder, Ele dará a você uma nova alegria, Ele dará a você uma nova paz. Ele dará, porque Ele só pode dar o que Ele tem, e o que Ele tem é o que Ele é. Um novo propósito de vida para você. Provérbios 14:2 diz: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. O Espírito Santo está falando para mim dizer a vocês: sai de cena, meu irmão, sai de cena. Não seja um idólatra de si mesmo. Não é porque você põe um sapato bom, uma roupa boa, uma calça boa, e você de repente vai se sentir o quê? Calma aí, o que é a tua vida? Há 2 meses atrás eu perdi uma pessoa, um conhecido. Ele estava bem. Escuta bem, ele estava bem. E no outro dia ele estava de cama. E no outro dia ele morreu. Um câncer veio com uma força avassaladora e ceifou a vida do Mauro. Foi rápido demais. Foi rápido demais. Eu não estou querendo causar medo em você, eu só quero que você pense. Sua consciência já não incomoda mais. Por quê? Porque sua consciência foi queimada ou está morta. Mas quando você vem a Cristo, Ele lhe dá uma nova consciência, para que você possa ser sensível às coisas erradas. As pessoas dizem sendo sincero, e se eu for sincero, isso não é o suficiente. Não. Você pode ser sincero, mas às vezes você pode estar sinceramente errado. Eu falava isso na reunião. Há tanta coisa na minha vida, gente. Eu estou com 48 anos. Há tanta coisa na minha vida, em púlpito, pregando. Eu dizia que estava certo. Eu jurava que estava certo. Samuel, é isso aqui. É isso aqui. Deus me falou, é isso aqui. Sabe, deixa eu dizer algo a vocês.
a gente vai amadurecendo. E eu acho que quando a gente age com uma certa imaturidade, o próprio Deus olha para a gente e fala assim: tadinho, eu preciso ensinar a ele algo. E depois você chega num patamar e você diz assim. Mateus pregou aqui na quarta, ele diz: é olhar só para Jesus. É olhar só para Jesus, é olhar só para Jesus. Mas deixa eu te dizer, irmãos, Deus, Ele só vai agir através de liderança na sua vida, queira você ou não. Está escrito em Hebreus: Deus estabelece a sua liderança, para que por meio dela Ele possa fazer algo no mundo. É o desafio da vida, porque pode ser uma arrogância da minha vida, falar assim: eu não tenho nada com o homem, eu só tenho com Deus. Mas Deus sempre vai usar do homem para poder te ensinar alguma coisa. Mas está escrito, pastor, que aquele que tem o Espírito Santo não precisa de ninguém para lhes ensinar qualquer coisa, pois o Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas concernentes ao reino. É verdade. Mas você entende que o Espírito Santo precisa de uma boca, o Espírito Santo precisa de um braço, ele precisa de uma perna. Então quando Jesus disse o que ele disse, Jesus estava dizendo assim: o meu Espírito vai ensinar alguém. Agora o que você precisa entender é que você precisa ter a sensibilidade para ouvir quem é que está sobre a ação do Espírito. Quando eu, aqui nem agora, eu estou pregando, que tipo de Espírito pode estar agindo na minha vida? É o Espírito de Deus? É o Espírito humano ou o Espírito diabólico? É esse discernimento que você precisa ter. Porque o espírito humano dá show, o Espírito de Deus manifesta a glória, e o espírito maligno, ele destrói vidas. Eu não estou com vontade de parar, mas eu vou ter que parar. Temos 1 minuto para orar. Fica de pé, por gentileza.